O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, celebramos o segundo domingo da Páscoa, um domingo muito significativo para a igreja, onde nós terminamos a oitava da Páscoa. É o domingo da oitava, assim como nós ouvimos no Evangelho. O Evangelho começa narrando o final do dia da ressurreição. No domingo da ressurreição, à noite, Nosso Senhor, estando fechadas as portas do lugar, Nosso Senhor entra, atravessa as paredes, aparece lá dentro. Seu corpo ressuscitado já não tem mais os limites do espaço. Lá não estava Tomé, mas Jesus se manifesta. 8 dias depois, novamente no domingo, no dia do Senhor, estando os apóstolos reunidos novamente, então o Senhor se manifesta de novo. É justamente esses dias que nós estamos celebrando.
Mas existe algo no ressuscitado que nós precisamos entender. E isso está intimamente unido à presença e à operação de Cristo na Eucaristia. Hoje que estas crianças vão receber a sua primeira comunhão, vão receber o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo. Deus verdadeiramente estará nas vossas almas. Deus entrará no vosso corpo fisicamente, materialmente, através das espécies do pão e do vinho, mas será o próprio Cristo. Mas como que isso acontece? Vamos entender. Vamos olhar primeiro para o ressuscitado. Nós temos às vezes uma ideia de que o ressuscitado é uma eliminação do crucificado. Jesus morreu na cruz, então veio a vitória da ressurreição, e a ressurreição foi como que um apagar da cruz, foi um eliminar a cruz, porque a cruz é uma coisa horrível, então Deus destruiu a cruz. Não, a cruz não é uma coisa horrível, humanamente falando é uma coisa horrível, mas a cruz é a vitória de Cristo. Na cruz já está a vitória de Cristo. É na cruz que Cristo alcançou a nossa salvação. É na cruz que Cristo lavou os nossos pecados. É na cruz que Cristo derrotou o demônio. É na cruz que Cristo refez o pecado de Adão. A cruz não é uma desgraça. Como vai dizer São Paulo, quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor, que é a nossa salvação e nossa vida. Portanto, Deus, quando ressuscitou Jesus, não deu um fim na cruz, não. Quando o Pai ressuscitou Jesus, no ressuscitado o Pai perpetuou a cruz. O crucificado ressuscitou. Quem ressuscitou é o crucificado. Pedro vai dizer depois aos judeus: este Cristo que vós crucificastes, não é outro não. O Cristo crucificado, lá nos Atos dos Apóstolos, São Pedro vai dizer, no primeiro discurso depois de Pentecostes: este Cristo que vós crucificastes, Deus o exaltou como Senhor. O crucificado é o ressuscitado e Senhor. É por isso que quando Jesus entra, Ele mostra as chagas, não só também porque Ele está provando que é o próprio Jesus, o mesmo, mas Jesus ressuscitado poderia não ter chagas, porque o corpo de Cristo ressuscitado, embora seja o mesmo, é um corpo todo novo, é um corpo glorioso. O corpo de Cristo não tem mais limites humanos. Ele entra mesmo quando as portas estão fechadas. O corpo de Cristo está todo em glória. O corpo de Cristo ressuscitado não sofre mais. Mas ele tem chagas, porque é o crucificado. Mas as suas chagas não estão supurando sangue, estão gloriosas, porque agora a crucificação passou para a glória. É por isso que a igreja
Então reza no prefácio, no terceiro prefácio da Páscoa na missa, a igreja diz: Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós, dizendo ao Pai, é nosso eterno defensor. Lá na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus está no céu, oferecendo ao Pai o seu sacrifício. Ora, se Jesus subiu aos céus e ofereceu ao Pai o seu sacrifício, é evidente que é o ressuscitado que está fazendo isso. Mas crucificado, porque senão não tem sacrifício para oferecer. Mas diz assim: imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Olha que coisa mais linda. Imolado, crucificado, já não morre, mas morto, porque morreu, agora vive, porque ressuscitou. Veja, o que a igreja está dizendo é o que a Sagrada Escritura nos revela no Apocalipse capítulo 5, versículo 6. João tem uma visão do céu, e diz que é necessário abrir o livro da vida e tem 7 selos, e alguém precisa quebrar os selos desse livro, para que a história da vida seja manifesta, antes do julgamento. Então, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi digno de abrir os selos. Então João chora, mas de repente o anjo vem e diz: não chores, porque venceu o leão da tribo de Judá, e ele é digno de abrir os selos. Então ele procura para ver um leão, mas não tem leão nenhum. Quando ele olha, está no trono o Cordeiro. O que é o Cordeiro? É o sacrifício. Cordeiro na Sagrada Escritura é o sacrifício. Então ele diz que viu no meio do trono um cordeiro de pé e imolado. Ele diz: eu vi também no meio do trono e dos 4 seres vivos e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Jesus ressuscitado e crucificado, ressurrexito, de pé, mas com o sinal da paixão. Jesus é crucificado para sempre. E é por isso que ele pode renovar no altar o sacrifício da cruz. Nós dizemos que a missa é sacrifício, mas não é outro, porque tem gente que acha que os católicos são blasfemos porque os católicos matam Jesus de novo no altar. Olha como os católicos são bobos. Eles fazem uma missa para matar Jesus de novo, porque eles dizem que a missa é sacrifício. Meu irmão, quem renova o sacrifício da cruz é Jesus ressuscitado, porque ele está de pé e imolado. Jesus agora no céu não sofre mais. O que acontece no altar é o seguinte: as chagas de Jesus estão gloriosas, não sangram mais, mas o que fez o sacrifício na cruz não foi somente o sangue físico, mas foi o amor do coração de Jesus que fez com que ele fosse crucificado e atravessado pela lança. A crucificação não acontece mais, mas o amor das chagas de Jesus continuam a se renovar no altar para sempre.
Quando a igreja diz que o sacrifício de Cristo se renova no altar, significa que aquele mesmo amor com que Jesus nos amou na cruz, Ele nos ama agora neste altar. E este mesmo amor com que Ele nos amou na cruz, Ele oferece a nós através das suas chagas gloriosas, na Santíssima Eucaristia, todas as vezes que nós comungamos. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Mas a igreja diz, Ele continua a oferecer-se por nós. Jesus ainda continua oferecendo ao Pai o seu sacrifício da cruz, porque não acabou os pecados. O único e o mesmo sacrifício, não outro, o único sacrifício da cruz está perpetuado no altar, até o fim dos tempos. Diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24: de fato, Cristo não entrou em um santuário feito por mão humana, imitação do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora, na presença de Deus em nosso favor. Jesus não vem lá de Jerusalém renovar o sacrifício da cruz. Ele vem do céu, porque o sacrifício está nele. E é do céu que Jesus traz o sacrifício para o altar. E é por isso que antes da consagração, nós cantamos o canto que os querubins e os serafins cantam no céu: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Isaías diz que os querubins e os serafins cantam isso diante do trono de Deus sem cessar. E então nós dizemos: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É Jesus que vai vir para o altar. E nesta hora os acólitos vêm com incenso, com velas, porque o céu está descendo na terra, e Jesus ressuscitado vai renovar o seu amor no altar. Essa é a missa católica, que acontece todos os domingos. E depois, a presença de Cristo estará no altar, nas espécies do pão e do vinho, e poderemos receber o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que vai acontecer, crianças, jovens e adultos. O Cordeiro que está num trono no céu vai descer na terra e vai procurar um outro trono, o coração de vocês. Aquele Cordeiro que está no céu vai descer do céu e vai transformar o coração de vocês no céu aqui na terra. Por isso que a igreja diz, porque Jesus disse que a Eucaristia é o penhor do céu. Por isso que Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque o céu começa agora, na missa. Porque é o ressuscitado, aquele que nos dá a vida eterna, que nós vamos receber. Não é coisa pouca não. Está feliz, Arthur? Sejam bem-vindos à Igreja Católica, meus irmãos. É isso que é o catolicismo. Estou lhes ensinando não a opinião do Padre Edmar,
mas é o que está na Escritura e o que está no Catecismo. Por que que tantos abandonam a fé católica? Porque nós não conhecemos. O céu está aqui e agora. Nós não precisamos de outras coisas. Nós precisamos dele. E ele está no meio de nós. O céu está aqui agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.